Que a graça, a misericórdia e o shalom de Yah, o nosso Altíssimo, e de seu Filho, nosso Mashiach Yahushua, estejam com todos que nos acompanham neste mergulho profundo. Bom, imagina só o seguinte cenário. Pode falar. Alguém contrata os melhores engenheiros do mundo para projetar aquele alicerce super resistente, sabe? Feito de concreto armado, totalmente à prova de terremotos, tudo isso para construir uma casa espetacular. Certo, a base perfeita. Exato. O concreto é despejado, a fundação seca e fica absolutamente impecável. E aí, essa mesma pessoa monta uma barraca de lona no meio do barro, ali do lado de fora, e passa os próximos 20 anos morando ali. Nossa, do lado de fora? Sim, apenas admirando aquele alicerce vazio. Parece um desperdício absurdo, quase cômico, né? Com certeza. Mas olha, textos antigos apontam que é tipo essa dinâmica que causa uma das maiores crises psicológicas e emocionais de quem busca caminhar na fé. O famoso tédio existencial crônico. Essa imagem da barraca no barro ilustra com uma precisão cirúrgica o dilema central que a gente vai destrinchar hoje. O que faremos nesta análise é quase uma investigação forense mesmo de um documento antiquíssimo. E por onde a gente começa? Vamos explorar as notas e a estrutura do capítulo 6 do livro de Ivrim, que as pessoas frequentemente conhecem como Hebreus, e faremos isso utilizando as lentes da Bíblia hebraica. Perfeito. O objetivo aqui não é fazer uma simples leitura histórica, sabe? É entender a mecânica da mente humana em relação à emuná, que é a fé verdadeira. Há um mapa codificado ali sobre como escapar da estagnação daquele conhecimento raso. E acessar uma maturidade que não desmorona sob pressão, né? O que torna esse texto tão intrigante é que o autor, ele não perde tempo com amenidades. Ele vai direto ao ponto. Exatamente. Ele já entra apontando o dedo para essa fundação que a gente mencionou. Ele lista o que chama de doutrinas elementares. Coisas tipo a Techuvá, que é o arrependimento de obras mortas, e a própria Emuná voltada para Yahweh. Os princípios básicos. Isso. Ele também coloca nessa categoria os ensinos sobre mikvot, que são as imersões purificadoras, a imposição de mãos, a ressurreição e o mishpat, o juízo eterno. E o ponto cego da maioria é achar que dominar essa lista é o ápice da sabedoria. Pois é, a pessoa acha que já construiu a casa inteira, mas o texto diz claramente que isso é só o contrapiso. É impossível habitar permanentemente em uma introdução. Não dá. E a ironia é que a mente humana anseia por progressão. Se a gente analisar as notas de estudo da Bíblia hebraica, encontramos o conceito vital do tédio de crente, ou o tédio espiritual. Como funciona isso na prática? Quando uma pessoa é exposta repetidamente apenas aos fundamentos, sem que haja uma construção de paredes, de um teto, mobília, ou seja, sem a profundidade da Torá, o cérebro literalmente desliga. Nossa, entra em um modo automático total. Exato. Vemos muitos do povo remanescente, os Yaldim, sentados em suas rotinas, ofuscados e confusos. Eles têm a fundação, claro, mas a vida parece vazia porque não há um edifício ali para abrigar um propósito maior. Faz todo sentido. É a mesma frustração de assistir ao episódio piloto de uma série brilhante e toda vez que vai começar o segundo episódio, o sistema reinicia e toca o piloto de novo. Ninguém aguenta isso. Na quinta vez, qualquer pessoa já quer cancelar a assinatura do serviço de streaming, sabe? O entusiasmo morre, não por falta de qualidade do material original, mas pela total ausência de continuidade. E essa repetição estéril sufoca o Ruá, o espírito humano. Ele foi projetado pelo Criador exatamente para a expansão e o aprendizado contínuo. Então, a solução não é buscar distrações, né? De forma alguma. A cura estrutural para esse tédio não é inventar entretenimentos paralelos para disfarçar o vazio. É mergulhar de cabeça nas águas profundas do conhecimento de Yahushua e nos assuntos eternos da comunidade dos Yaldim. Verdade. A vitalidade mental só floresce quando há desafios, quando se estuda a fundo a Torá e se constrói uma estrutura capaz de suportar as tempestades da vida adulta. Bom,
Então, se a cura para o tédio é a construção contínua, surge um problema logístico bem claro aí. Sem dúvida. O texto sai do alerta sobre o tédio e entra em um território que, francamente, faz muita gente tremer. E põe sério nisso. O documento descreve indivíduos que já foram iluminados, que provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. Pessoas que tiveram a experiência completa. Isso. Pessoas que degustaram a boa palavra de Yahweh e os próprios poderes do Olam Rabá, o mundo vindouro. E então, depois de tudo isso, o texto afirma que eles se desligaram. É uma passagem pesada. Mas é que eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, sabe? Porque a linguagem soa de um rigor quase implacável. A impressão que dá é que se alguém escorregar por uma fraqueza humana ou tiver uma crise de dúvida temporária, a porta de ferro se fecha para sempre. Cadê a margem de manobra para falha natural? Olha, é uma objeção totalmente válida e super compreensível. O peso dessas palavras assusta mesmo se não compreendermos a mecânica da mente que o autor está descrevendo. E o que as notas dizem sobre isso? Elas deixam cristalino que não estamos falando de um tropeço no escuro ou de uma fraqueza temporária sob pressão. O texto diagnostica um estado onde os corações definham completamente. Trata-se de uma rebelião calculada e voluntária. Entendi. Não é um acidente. Exato. Essas pessoas viram o espectro completo da luz, entenderam o pacto renovado e decidiram conscientemente dar as costas a isso para abraçar fábulas e falsidades. Ou seja, não é o motorista que perde o controle e bate o carro. É o motorista que engata a marcha ré intencionalmente e acelera em direção ao abismo, sabendo muito bem que está lá no fundo. É a analogia perfeita. A questão do porquê é impossível renovar essas mentes para techuvá, para o arrependimento verdadeiro, reside na natureza do que elas estão rejeitando. A salvação, né? Sim, a salvação providenciada pelo Altíssimo é o recurso máximo do universo. Ao rejeitar esse sacrifício perfeito de forma tão lúcida, a pessoa está, na prática, enviando uma mensagem ao mundo de que a oferta não teve valor nenhum. O texto até usa uma figura de linguagem chocante. Afirma que essas pessoas expõem Yahusha a vergonha pública mais uma vez. E eles vão além. Sim, a expressão usada é que eles o colocam de novo no madeiro. Essa imagem carrega um peso devastador. Devastador mesmo. Pregá-lo figurativamente no madeiro com as próprias mãos é a agressão definitiva contra o maior ato de amor já registrado. E para não deixar isso apenas no plano abstrato, o autor de Ivry introduz a física da agricultura, para explicar essa dinâmica. É uma metáfora muito acessível. Demais. Ele fala da terra que bebe a chuva constante. A chuva é a mesma para todos. Se a terra absorve essa água e produz plantas úteis para quem a cultiva, ela recebe brachotes, que são as bênçãos contínuas do Criador. Mas a mecânica da natureza ensina que uma terra abandonada não fica neutra. Ela reage. Se a mesma chuva cai, mas o solo produz apenas espinhos e ervas daninhas, a terra é rejeitada. E o que faz a terra produzir espinhos? É a ausência de cultivo deliberado que nos remete àquele tédio e abandono lá do início do texto. E qual é o resultado para essa terra infrutífera? Segundo o texto, é ser queimada. No contexto espiritual que estamos destrinchando, isso ilustra o sobrestar da alma. Um destino de separação total para quem conheceu a verdade límpida e optou por pervertê-la, cultivando os espinhos do erro. Uau! É um choque de realidade necessário. Mas a genialidade da retórica no capítulo 6 de Ivrim é que ele não abandona a audiência no fundo desse poço de temor. Tem uma virada de chave aí. Tem sim. A partir do versículo 9, há uma guinada notável. O autor praticamente coloca a mão no ombro de quem lê e diz: "Contudo, amados, nós esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação." É um consolo gigante. E o argumento para essa esperança é super lógico. O texto defende que Yahweh não é injusto. Ele não sofre de amnésia para esquecer o trabalho e arravá, o amor profundo que cada indivíduo demonstrou ter pelo seu nome. E olha, esse detalhe do seu nome muda toda a equação. É uma distinção vital nas notas da Bíblia hebraica. Sabe o que me chama muita atenção aqui? O quê? Geralmente, a sociedade enxerga a caridade ou o trabalho de amor
como um humanismo genérico, sabe? Uma boa ação isolada, que qualquer pessoa bem-intencionada faz. Aham, uma filantropia comum. Isso. Mas a ênfase em fazer isso pro nome e no serviço aos Yaldin Kiddushin, os santos separados, transforma tudo. O que seria uma simples filantropia vira uma autêntica missão diplomática. Não é apenas ajudar, é atuar como o embaixador oficial de uma realidade superior. Uma observação cirúrgica. Qualquer trabalho ético tem seu valor, óbvio, mas o serviço que reverbera na eternidade é aquele atrelado à defesa e proclamação das boas novas no verdadeiro nome do Altíssimo, que é Ial. Não tem a ver com títulos pagãos. Exato. Não estamos lidando com títulos herdados da cultura pagã, mas com a identidade genuína do Criador. O amor demonstrado de forma prática aos Yaldin Kiddushin é o transbordar dessa lealdade ao nome. É reconhecer a soberania dele em tudo. Sim, quando alguém estende a mão para sustentar um semelhante, o faz reconhecendo que ambos estão sobre a mesma soberania de Ial e do Mashiach. Trazendo isso para a vida prática de quem está nos acompanhando no trânsito ou no trabalho. Isso não exige um púlpito ou um cargo acadêmico, né? De jeito nenhum. A aplicação acontece no esforço invisível. É a honestidade inegociável nos negócios quando ninguém está olhando. É o auxílio a alguém que sofre em silêncio. É o compromisso de não se permitir cair na ociosidade dentro do mau chute do reino. É a luta diária. A ociosidade ao barro onde a gente monta a barraca. O antídoto para isso é a ação contínua. E é fundamental manter o rigor diário, esse zelo contínuo até o fim, para que a esperança seja de fato concretizada. A preguiça espiritual é a inimiga mortal da maturidade. Mas convenhamos, para manter essa missão diplomática ativa por décadas a fio, lutando contra a maré do mundo e o próprio cansaço, é preciso muito combustível. Com certeza não é fácil. A mente humana não sustenta um esforço titânico desses apenas baseado em boas intenções. Ela exige garantias. Nós precisamos ter certeza que o prêmio no final da linha não é uma miragem. E é brilhante como o texto busca essa garantia no maior arquétipo de paciência da história do nosso povo. Abraão? Abraão, exato. O texto explora a promessa inalterável feita a ele. E essa é a espinha dorsal de toda a Emuná. Quando Ial fez a promessa de multiplicar a Abraão e derramar brachotes incomensuráveis sobre ele, havia um princípio jurídico em jogo ali. Como assim? O autor demonstra que os seres humanos, ao fazerem juramentos importantes, juram por alguém maior do que eles próprios para dar validade à palavra. O juramento encerra a contenda. Mas e quando o próprio soberano do universo precisa fazer um juramento? Não tem ninguém acima dele. Exatamente. Como não existia nenhuma autoridade superior, Ial jurou por si mesmo. Pense nisso como um processo em um cartório. Nós somos falhos, a nossa palavra quebra com facilidade. Então, para atestar um contrato vital, nós precisamos de um tabelião. Alguém com fé pública. Isso. Alguém que coloque um carimbo dizendo que essa pessoa está dizendo a verdade. O tabelião é o poder superior ali. Mas quando o Altíssimo estabelece um contrato, ele é a própria verdade objetiva. Perfeito. Não existe um cartório celestial acima dele, sabe? Portanto, o carimbo, a assinatura e o fiador são o seu próprio caráter incriado. Ele engaja a sua própria natureza eterna para afiançar a promessa. Essa garantia dupla é fascinante. O texto detalha que há a promessa em si e o juramento que a sela. A nota de estudo da Bíblia hebraica expande o horizonte dessa promessa, mostrando suas duas camadas fundamentais. Quais seriam essas camadas? Bom, Avraham recebeu a promessa de uma linhagem física e numerosa que se espalharia pela terra. Contudo, a magnitude real residia na promessa espiritual, na semente singular. Ah, claro. Daquela descendência emergiria o próprio Mashiach, Yahshua, que traria a salvação definitiva e revelaria a multiplicidade da sabedoria de Yah às nações. E o desafio psicológico supremo de Abraão foi a espera. O relato frisa bem isso, tendo esperado pacientemente. Ele teve que sustentar esse emuná no escuro total. E por muitos anos. E dando com a idade avançada, olhando para circunstâncias completamente contrárias à lógica biológica e humana, segurando-se apenas no caráter de quem fez o juramento.
Ele foi a prova viva de que as promessas de Yao operam em um tempo diferente do nosso. O autor de Ivrim consolida essa reflexão afirmando que, por meio de duas coisas absolutamente imutáveis, o juramento e a promessa. Nas quais é impossível que aumenta. Exato. Nós recebemos um encorajamento monumental. Isso é direcionado a nós, os que corremos para o refúgio, para que possamos nos agarrar com firmeza a Tikvah, que é a esperança que nos foi proposta. E isso nos leva ao clímax estrutural desse capítulo. O modo como essa Tikvah é descrita é uma das imagens mais potentes e surpreendentes de toda a literatura antiga. É uma metáfora riquíssima. Todos nós sabemos para que serve uma âncora, né? Evitar que um barco seja arremessado contra as pedras durante um furacão. No mundo antigo, a âncora era o símbolo máximo da resistência e da preservação da vida diante do caos incontrolável da natureza. Mas a física dessa metáfora tem uma inversão que desafia a mente. Pense bem, as âncoras comuns de qualquer embarcação são lançadas para baixo. Sim, pro fundo da água. Elas afundam na água escura. Tentam agarrar a lama, torcendo para enganchar em alguma rocha cega no fundo do oceano. Mas a âncora da nossa alma, a Tikvah, faz o movimento completamente oposto. Ela sobe. O texto diz que ela penetra além do véu. Ela não desce para a escuridão e para o barro do nosso mundo físico. Ela sobe e entra no Santo dos Santos Celestial, fixando-se na presença insondável do Altíssimo. E compreender o porquê dessa inversão é libertador. Totalmente. Se a nossa âncora fosse lançada no plano terreno, ela estaria presa a elementos que enferrujam, a circunstâncias econômicas que mudam o tempo todo, a opiniões humanas que oscilam. Mas ao penetrar o véu, ela se fixa na única realidade absoluta do universo. A dimensão espiritual e inalterável do Criador. Isso mesmo. E aqui reside um detalhe super profundo. Na antiga ordem do tabernáculo, pessoas comuns não podiam atravessar aquele véu. Nós, como meros corréns, sacerdotes aprendizes, não teríamos como entrar no Santo dos Santos celestial por nossa própria conta para amarrar essa âncora lá dentro. Era impossível. Mas a resolução desse impedimento cósmico está no verso 20. Alguém levou a âncora por nós. O texto ecoa que Yahushua entrou ali como precursor. Ele atravessou a fronteira intransponível. Precisamente. Ele adentrou o lugar santíssimo, tornando-se o Kohen Hagadon Leolam Vaed, o sumo sacerdote para todo sempre, de acordo com a ordem de Malquitzedek. Que imagem forte! A imagem é deslumbrante. O nosso Mashiach tomou a corda que representa a nossa Tikvah, atravessou as defesas celestiais e a fixou pessoalmente onde a glória de Al habita em plenitude. Então, a solidez dessa esperança não depende da nossa força. Não depende da força das nossas próprias mãos tentando segurar a corda na tempestade, mas sim das mãos daquele que fixou a âncora atrás do véu. Uau! Isso altera completamente o paradigma humano diante das adversidades. Para internalizarmos as consequências reais desta análise minuciosa, cada pessoa enfrenta ou enfrentará muito em breve tempestades implacáveis. Faz parte da jornada. Sejam elas de ordem emocional, as seduções do tédio espiritual, ou aquela tentação devastadora de simplesmente jogar a toalha e abandonar o alicerce no barro. Nestes momentos decisivos, o segredo da sobrevivência não é olhar para as ondas gigantes ou para as rachaduras no barco. É olhar para a âncora. É rastrear para onde a corda da sua vida está esticada. Ela não está presa aos índices econômicos ou ao reconhecimento alheio. Ela está invisivelmente esticada para o alto, retesada atrás do véu, ancorada e garantida pela fidelidade de Al e pelo sacerdócio de Yahushua. Uma segurança imutável. Fica aqui o desafio reflexivo de hoje. Como a vida de cada pessoa mudaria amanhã, nas decisões mais simples e nos piores dias de estresse, se houvesse a plena consciência mental e espiritual de que essa âncora, uma vez lá dentro, simplesmente não pode ser arrancada. Essa pergunta que separa aqueles que vivem a verdadeira imunados que apenas ficam entediados olhando para fundações incompletas. O aprofundamento exige coragem, mas a estabilidade que se alcança
é imensurável. Com certeza. Agradecemos o tempo dedicado a destrinchar a profundidade deste texto conosco. É uma honra podermos mergulhar nessas verdades antigas que mantêm seu vigor eterno. Que a graça, a misericórdia e o shalom de Yah, o nosso Altíssimo e de seu Filho, nosso Mashiach, estejam com todos que nos acompanham. Que esse shalom continue guardando as mentes e os corações através da obra eterna do nosso Kohen Hagadol, Yahusha. Shalom e até o nosso próximo mergulho profundo na palavra.